Olá, amigos. Agora vamos encerrar aqui nossa aula 2, começando o bloco 4 da aula 2, continuando falando sobre os direitos e garantias fundamentais, ainda sobre o direito dos presos. Inclusive, vamos falar na próxima aula também um pouco ainda de direitos e garantias fundamentais, que o tema é bem extenso e é importante, a matéria é importantíssima na sua prova. Provavelmente vai cair alguma questão sobre direitos e garantias fundamentais, a gente tem que dar essa importância, essa fixada na matéria, beleza? Então vamos lá. Direito dos presos ainda não haverá penas, as penas que podem ser impostas e quais que não poderá ocorrer, né? De morte, salvo em caso de terra declarada, onde tem o artigo 84, inciso 19, ou seja, pena de morte pode? Não, salvo em caso de guerra. Em caso de guerra, há um crime, pode ser, ter pena de morte, como inclusive tem lá no Código Penal Militar. Okay? De caráter perpétuo, não pode ter prisão perpétua no Brasil, vedação constitucional expressa, trabalhos forçados, de banimento. Sabe o que é essa prisão, essa pena de banimento? Por um fato cometido por um nacional, por um brasileiro, né? Ele ser banido do Brasil, mandar ele embora. Você cometeu um delito aqui, então você vai ter que ir embora do Brasil. Então essa é a pena de banimento, que é proibida no Brasil, ok? Cruéis, né? Penas cruéis, é evidente que é proibido. E um exemplo de pena cruel seria deixar a pessoa no sol quente durante 10 horas por dia, né? É uma pena de cruel, ok? A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade, o sexo apenado, ou seja, deveria ocorrer essa divisão, que não é o caso, que o Brasil não cumpre de fato essa determinação constitucional. Eu que trabalho com o juiz, inclusive com processo criminal, sei que isso não é cumprido de forma contente. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral, também não é cumprido no Brasil, né, de forma efetiva, pelo menos na grande maioria das penitenciárias brasileiras. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Muitas cadeias também não têm uma condição, um local adequado para as mães presidiárias amamentar, né? E diante dessa sistemática generalizada descumprimento de direitos fundamentais dos presos, é que o Supremo, alguns anos atrás, e que é uma decisão importante, que com certeza cai em prova e vai cair em prova, foi o chamado estado de coisas inconstitucional. O Supremo entendeu que essa violação generalizada, persistente, sistemática dos direitos dos presos dentro das penitenciárias brasileiras se caracteriza como um estado de coisas inconstitucional, ok? E aí vou trazer aqui o julgado para a gente dar uma olhada. Traz aqui, custodiado de integridade física e moral, sistema penitenciário. Arguição de descumprimento fundamental, adequação. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. A arguição de descumprimento de preceito fundamental será estudada lá quando falar de controle de constitucionalidade. É um dos mecanismos de controle concentrado. Considerada a situação degradante das penitenciárias brasileiras, sistema penitenciário nacional, superlotação carcerária, condições desumanas de custódia, violação massiva de direitos fundamentais, falhas estruturais. A falha não é do Poder Executivo, não é do Poder Judicial, é uma falha estrutural do sistema. Violação, estado de coisas inconstitucional. Grave esse nome, estado de coisas inconstitucional, com tratar desse sistema penitenciário brasileiro. Configuração. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caracterizado como estado de coisas inconstitucional. Grave esse conceito, violação massiva, persistente, generalizada dos direitos e garantias fundamentais dos presos dentro das penitenciárias brasileiras, a DPF 347, relator Marco Aurélio Melo. Okay?
decisão tomada em 2015. Importante estar em mente esse julgado, ok? Vamos lá, outro princípio aqui ligado também aos presos, aos condenados em si, o princípio da individualização da pena. E o que traz o comando constitucional? A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Então é o seguinte, qualquer lei que impõe alguma pena, algum regime previamente estabelecido, ela é inconstitucional porque ela, na hora de se aplicar a pena, tem que olhar para o indivíduo, individualizá-lo. Trazendo aqui para o caso concreto, um indivíduo cometeu um crime de roubo, quando há um inquérito policial, ele é processado, durante o processo, na sentença, né, a gente analisa o quê? O fato, né? Se vai condenar ou absolver, analisa-se o fato, não se olha para a pessoa do indivíduo no momento de ver se ele é culpado ou não. Uma vez condenado, ou seja, declarada a culpa dele, aí sim se olha para o indivíduo para verificar qual é a melhor pena a ser aplicada dentro dos limites legais. Então, e aí sim que se faz a individualização da pena. Qual a quantidade da pena, qual o regime a ser imposto. Então, essa é o âmago, é o fim ali da individualização da pena. E de lá, quais são as penas que podem ser aplicadas, né? Privação de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. Essas são as penalidades que podem ser impostas aos condenados, né? E aí eu trago aqui um julgado que trata dessa individualização da pena. Ou seja, aqui eu vou ler aqui o julgado para a gente entender legal. Habeas corpus é um criminal, o habeas corpus não sofre... Fala sobre habeas corpus e vamos lá aqui para a parte amarelinha, que é o que importa. Considerado o princípio da individualização da pena. Mas aqui diz aqui, a imposição do regime inicial fechado, previsto na lei de crimes hediondos. Então, a lei de crimes hediondos trazia, cometendo o crime hediondo, o regime inicial será o fechado, independente da pena, independente das condições pessoais do condenado. É inconstitucional, considerado o princípio da individualização da pena. Ou seja, a lei não pode impor previamente um regime sem observar as características pessoais do indivíduo para individualizar a pena. Então, na verdade, o crime de hediondo pode sim que o réu comece no regime fechado, mas tem que ver as suas condições. Quantidade de pena aplicada, se ele é reincidente ou não. O que não pode é colocar, a lei indicar já de cara qual regime a ser aplicado sem olhar para o indivíduo, ok? Vamos lá. Um outro direito de garantia fundamental, saindo agora da questão dos presos, mas um direito fundamentais de todos, né? Vamos lá. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Interessante que esse conceito de casa aqui, o Supremo vem trazendo que é bem amplo. Se eu moro dentro de um trailer, é casa. Se eu estou passando uma temporada dentro de um apartamento, um hotel, é casa, é inviolável, ok? Então, esse conceito de casa é bem amplo, se tem uma interpretação extensiva desse conceito de casa. Salvo, então ninguém pode entrar dela sem consentimento do morador. O morador que, se o morador não quiser, você não pode entrar na casa dele, né? Salvo, vamos lá, em caso de flagrante delito, ou seja, está cometendo crime no momento, pode entrar na casa. Desastre, cai um avião dentro da sua casa lá, ou uma enchente, desastre. Ou para prestar socorro, você está passando mal, um ataque cardíaco, você entra na casa da pessoa para prestar socorro. Tranquilo. E aqui pode ser qualquer hora do dia ou da noite, qualquer momento. Ou durante o dia, por determinação judicial. E aqui aqui eu vou trazer aqui uma explicação para você lembrar dos casos em que se pode entrar em qualquer hora do dia ou da noite. Pense comigo aqui, a pessoa que pode entrar na sua casa a qualquer hora do dia ou da noite, tire as crianças da sala aí, ou de onde está assistindo,
que eu vou falar um palavrão, mas é para o seu bem. A pessoa que pode entrar na sua casa a qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, ele é um filho da puta. Ele é um FDP. Vamos lá. F, flagrante, flagrante delito, desastre. O D, prestar socorro. O P. Então é um FDP, é quem pode entrar na sua casa a qualquer hora do dia ou da noite. E durante o dia, o determinação judicial. E aqui o celeuma que vinha nessa parte do que seria o dia, né? Seria do amanhecer ao entardecer, antes do crepúsculo, né? Que é ali aquele período depois da tardezinha. Não é o filme Crepúsculo, não. Depois do entardecer ali viria o crepúsculo. Se seria isso, se seria das 7 às 18, né, horas. Com a lei de abuso de autoridade agora, trouxe lá um crime que é cumprir mandado de busca e apreensão antes das 5 e depois das 21, né? E aí a doutrina vem se entendendo que esse seria o durante o dia ou durante a noite. Não é pacífico, mas eu entendo que ali é só para configurar crime. Mas cumprindo um mandado 8 horas da noite, para mim ainda é ilegal, inconstitucional. Então, tanto é que nos meus mandados, quando eu expresso, eu boto durante o dia, eu boto de 7 às 18, para não ter problema, ok? Então, eu entendo aqui que seria das 7 da manhã às 18 da noite, mas não, lembrando que o texto constitucional fala durante o dia, não tem essa constitucionalmente ali, esse período claro e específico, ok? É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, qual é o último caso? Comunicações telefônicas, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Isso é importante. A interceptação telefônica e comunicação telefônica, ela é para fins de investigação penal ou processual penal, né? Tá aqui. Investigação criminal ou instrução processual penal. Mas o que ocorre muito e é constitucional, e que se vem se entendendo constitucional, é a realização de prova emprestada. Se defere uma interceptação telefônica, né, no processo criminal, e depois ela serve como prova emprestada no processo administrativo, disciplinar. É possível, né, considerando ali, tendo os requisitos ali, é possível. Então, mas lembrando que o texto constitucional diz que essa interceptação telefônica, esse dado, comunicação telefônica, ela só pode ocorrer para investigação criminal ou instrução processual penal, ok? Passando aqui para mais um direito fundamental, de fundamental importância, ainda mais no Estado Democrático de Direito, que é o direito à associação e reunião. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedado de caráter paramilitar. Lembra que na questão que a gente resolveu no bloco passado, falava lá das associações para fins lícitos, beleza? E ali dizia que mesmo cara paramilitar, e aqui não é vedada essas associações para fins paramilitares, ok? A criação de associação e, na forma da lei, de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Então, a criação de associação independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal no seu funcionamento. Associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, qual seja, compulsoriamente dissolvidas, o trânsito em julgado. Enquanto um trânsito em julgado não pode ser compulsoriamente dissolvido, apenas suspensa, né? Ok? Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados ou extrajudicialmente, filiados judicial ou extrajudicialmente. Aqui eu vou trazer uma decisão, principalmente quando for em mandado de segurança coletivo, que essa autorização expressamente autorizada pode estar no estatuto, não precisa ser cada filiado traz uma procuração e juntar aos autos lá do mandado de segurança coletivo, ok? Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso e autoridade competente. Inclusive, esse inciso estava lá
naquela questão que a gente fez no bloco passado, certo? E eu vou trazer aqui esses dois julgados que eu prometi para a gente entender aqui melhor esses incisos. Agravo regimental no recurso extraordinário, constitucional, mandato de segurança coletivo, associação, legitimidade ativa, ou seja, legitimidade ativa o quê? Aquela de representar no polo ativo, né, do juízo. Desnecessidade de autorização expressa dos associados e filiados anterior à propositura da ação. Ou seja, estando no estatuto lá que os filiados concordam com o objetivo da associação, não precisa estar tendo uma procuração nos autos de cada associado para ter essa legitimidade ativa, ok? E um outro julgado que eu trago aqui é bem interessante, que fala o seguinte: ação direta de inconstitucionalidade, pedido de interpretação conforme a Constituição, do parágrafo 2º do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Tráfico de Drogas, criminalizador das condutas de induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga. Aqui foi no caso da Marcha da Maconha, né? Que as pessoas se reuniram pacificamente para defender o uso da droga, o uso da maconha em si, né? Torná-la para descriminalizar, porque hoje ela é despenalizada, né? Mas ela ainda continua sendo crime. A utilização do parágrafo 3º do artigo cabível o pedido de interpretação conforme a Constituição de preceito legal portador de mais de um sentido, dando-se que ao menos um deles é contrário à Constituição Federal. A utilização do parágrafo, na amarelinha agora, a utilização do parágrafo 3º do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006 como fundamento para a proibição judicial de eventos públicos de defesa da legalização ou da descriminalização do uso de entorpecentes ofende o direito fundamental de reunião, expressamente outorgado pelo inciso 16 do artigo 5º da Carta Magna. Regular exercício das liberdades constitucionais de manifestação do pensamento e expressão em sentido lato, além do direito de acesso à informação. Aqui foi no caso da Marcha da Maconha, que é constitucional se reunir para defender o uso da droga, desde que não se utilize, né, porque ela ainda é crime. No momento, na reunião não pode, né, ninguém está usando droga. E também nem em outro momento, né? Mas assim, o importante é que se reunir para defender a sua utilização, para defender a descriminalização, é constitucional, certo? Vamos agora falar das garantias fundamentais. Lembra que lá no início eu trouxe a diferença entre direitos e garantias fundamentais? Estou inserindo aqui no meio dos direitos essas garantias para a gente ver, para saber quais são essas garantias fundamentais. E aí eu trago aqui o habeas corpus, né? Conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Que se você está sofrendo o habeas corpus repressivo, se você tem ameaça de sofrer, é o habeas corpus preventivo, ok? E lembrando que habeas corpus é o direito de ir e vir, é o direito de locomoção. Se não tiver em voga o direito de locomoção, não se trata de habeas corpus, é outro remédio constitucional, ok? E não habeas corpus. Conceder-se-á mandato de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas datas. Então, é habeas corpus? Não. É habeas datas? Não. Pense na possibilidade do mandato de segurança. Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública, importante, autoridade pública, não pode ser um particular, salvo se o particular tiver ou agente pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Tranquilo? Então, esse é o caso do mandado de segurança, que será melhor, né, tratado no processo civil, mas aqui está trazendo o fundo constitucional desses mecanismos. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado ele pode ser individual, eu impetrar o mandado de segurança, ou coletivo, uma associação impetra um mandado de segurança em benefício de seus filiados. E, por exemplo, para obter um direito que está em todo, né, que é igual, é comum a todos os seus filiados.
Partido, quem pode fazer? Quem tem essa legitimidade? O partido político representando o Congresso Nacional ou organização sindical, entidade de classe, associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Vamos passar para outra garantia fundamental, que é o mandado de junção. Conceder-se a mandado de junção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Aqui a ausência de norma regulamentadora está impedindo a pessoa de exercer um direito que a Constituição lhe outorgou. Eu vou trazer mais para frente um julgado, mas um exemplo que eu já antecipo aqui é o direito de greve dos servidores públicos. Os servidores públicos têm direito de greve que está na Constituição, mas ela depende de norma regulamentadora, que não tem. Então, para exercer o direito de greve, se utiliza do mecanismo da injunção, que eu vou trazer aqui um julgado esclarecendo aqui, trazendo um exemplo concreto para os senhores, ok? Conceder-se habeas data. A habeas data é um remédio constitucional, uma garantia que eu nunca vi na prática. Se alguém viu um habeas data e eu vou impetrar um habeas data, nunca vi na vida. É o famoso caviar. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar, né? Para que serve o habeas data? Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Então, se a informação é referente à pessoa do impetrante, é cabível habeas data. Se eu quero informação que não se refere a minha, então não posso entrar com habeas data, ok? Vamos lá. Para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Quero corrigir dados e eu não quero fazer pela via administrativa. Aí entraria com habeas data. Eu, particularmente, nunca vi um habeas data. Ok? Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular, aqui tratando de outra garantia fundamental, da ação popular, que visa anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, a moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico-cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custos judiciais e do ônus da sucumbência. Aqui da ação popular, o interessante é que a legitimidade é de qualquer cidadão. E como se comprova essa qualidade de cidadão? Pelo título eleitoral. Então, para entrar com a ação popular, eu posso entrar com a ação popular? Posso. Como é que eu comprovo a minha legitimidade para entrar com a ação popular? Pelo título eleitor, que demonstra que eu sou um cidadão. Ok? Então, essa é a peculiaridade aqui da ação popular que eu queria trazer para os senhores. Vamos aqui para o próximo. Aí eu vou trazer aqui esse julgado para a gente lá na disjunção e depois para a gente entender aqui o mandado de injunção. Vamos lá. Mandado de injunção, artigo 5º, inciso 71 da Constituição do Brasil, concessão de efetividade à norma veiculada pelo artigo 37, inciso 7 da Constituição do Brasil, legitimidade ativa da entidade sindical, então, ou seja, foi uma entidade sindical que impetrou uma disjunção, ok? Greve dos trabalhadores em geral, artigo 9 da Constituição Federal, a aplicação da Lei Federal número 7.783/89, a greve, que essa lei, ela regulamenta a greve dos servidores, dos empregados seletistas, privados, não públicos, né? A aplicação dessa lei é a greve no serviço público até que sobrevenha a lei regulamentadora. Então, o que foi feito? Já que não tem lei regulamentando a greve do serviço público, vamos utilizar a lei da iniciativa privada de greve, adaptando-a ao serviço público. Parâmetros concernentes ao exercício do direito de greve pelos servidores públicos definido por esta Corte. Continuidade no serviço público, greve no serviço público, alteração de entendimento anterior quanto à substância do mandado de injunção, prevalência do interesse social, insubsistência do argumento segundo o qual dar-se-ia ofensa à independência e harmonia entre os poderes, porque antes o Supremo, ao julgar procedente uma injunção, não regulamentava. Dizia, falta norma regulamentadora, mas acabava não regulamentando e na consequência, ainda inviabilizando, continuava inviabilizado o exercício do direito, ok?
E a separação dos poderes, né? Incumbe ao Poder Judiciário produzir a norma suficiente para tornar viável o exercício do direito de greve dos servidores públicos, consagrado no artigo 37, inciso 7 da Constituição do Brasil. Aí eu trago aqui embaixo o que diz o artigo 37, inciso 7 da CF. O direito de greve será exercido nos termos e no limite definidos em lei específica. Então, a Constituição trazia lá que o direito de greve dos servidores públicos era exercido nos termos da lei e nos limites, né, que é a lei. E cadê a lei? Então, como é que se exerceria esse direito de greve? Uma de junção, aplicar no caso concreto a lei do servidor, a lei da iniciativa privada, dos servidores, né, dos empregados da iniciativa privada. Aproveitando aqui a oportunidade, essa lei, o artigo 37, inciso 7 da lei de greve dos servidores públicos, é uma norma de aplicação plena, contida ou limitada? Limitada porque ela precisa de norma regulamentadora para ser exercida, para ser efetivada, ok? Então, se cair na prova você vai saber também, ok? Vamos lá. Ainda diz direitos fundamentais são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxa. O direito de petição, que é o famoso direito de petição que a gente tem de peticionar nos órgãos públicos, né? Aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder, a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, ok? Esses dois mecanismos aí, direito de petição e direito de certidão, é independentemente de taxa. E aqui vamos para fazer as nossas questões, são duas questões, para a gente fixar a matéria e aprender melhor e fixar. Vamos lá. Polícia Civil do Estado de Goiás, 2018. A polícia pode entrar em domicílio à noite sem o consentimento do morador, segundo a Constituição, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, C. Então você pode entrar à noite sem o consentimento do morador, se, vamos lá, à noite sem o consentimento do morador. Fundadas razões formalmente justificadas a posteriori indicarem a ocorrência de crime permanente. Lembra lá? Crime permanente, ele está em flagrância, né? Permanente e com fundadas razões do agente policial. E aqui, vamos deixar ela em stand-by para a gente ver as outras, depois a gente volta nela e confirmar se ela está certa ou não. Se houver determinação judicial de prisão do morador. Por exemplo, é expedido um mandado de prisão preventiva e a polícia vai lá e cumpra. E a pessoa está na sua casa. Pode cumprir à noite sem consentimento do morador? Não. Não está em flagrante delito, não está em desastre, não está para prestar socorro. Então, nessa prisão preventiva, que é determinada pela autoridade judicial, sem estar em flagrante, né? Ela não é permitida à noite, tem que ser durante o dia, né? Tá lá, conforme determinado judicial, tem que ser durante o dia. Então, está errada a letra B. Passadas 18 horas, o crepúsculo ainda não tiver acontecido, em virtude do horário de verão. Aqui, a questão trouxe um entendimento que é até 18, certo? Como eu disse, aquela discussão, e disse até o crepúsculo, né? Que é aquela parte depois do entardecer, mas a questão trouxe como correto até 18, que é um entendimento também que eu entendo, inclusive coloco isso no meu mandado de busca e apreensão, então é até 18, passou disso, é ilegal a busca e apreensão entrar na casa da pessoa sem o consentimento do morador. Então aqui a questão C também está equivocada. O morador não reivindicar verbalmente a inviolabilidade do domicílio ou estiver em um quarto de hotel. É um direito fundamental, ele é irrenunciável. Ele não pode, mesmo que ele não reivindique essa menção do domicílio, ele é um direito fundamental, não pode ser cumprido. Não se pode entrar na casa de ninguém, ainda que ele não reivindique isso. E mesmo se ele estivesse no quarto de hotel, também o efeito elástico aqui, de casa, também seria proibido. Então a letra D também está errada.
E a intuição da autoridade policial apontar para a possível ocorrência de tráfico de drogas no interior da residência, o que configura flagrante delito. Essa intuição da autoridade policial que está errada, né? Tem um julgamento do Supremo interessante, que tinha que saber para acertar essa questão, que diz isso, que é a letra A correta, porque o julgado ele se resume na letra A, que diz: quando houver fundadas razões, formalmente justificadas, posteriormente denúncias de pessoas no local apontando, ele teve fundada, o agente viu a polícia, correu para dentro de casa e tem informações que lá seriam, por exemplo, uma boca de fumo, e aí, ou seja, fundadas razões justificadas formalmente a posterior, e se trata de que indiquem a ocorrência de crime permanente. O crime de tráfico de droga é um crime permanente, a associação criminosa é um crime permanente, né? Tráfico não, associação criminosa é um crime permanente, por exemplo. E aqui é importante que é não só em crime permanente, né? Mas assim, se tiver crime permanente e essa fundada razão, pode sim entrar na casa, então, durante a noite, sem o conhecimento do morador. Então a letra certa é a letra A, ok? Vamos aqui para mais outra questão. Delegado de polícia, Sebrasp, Mato Grosso. Com referência ao habeas corpus e ao mandado de segurança, julguem os seguintes itens de acordo com o entendimento do STF. Não caberá habeas corpus nem contra decisão que condene a multa, nem em processo penal em curso no qual a pena pecuniária seja a única imposta ao infrator. Ou seja, não tem pena de prisão, de privação de liberdade. Não cabe habeas corpus. Não cabe habeas corpus. Habeas corpus é só para violação ao direito de locomoção, direito de ir e vir, ok? O habeas corpus é o remédio processual adequado para garantir a proteção do direito de visita menor cuja guarda se encontra sob disputa judicial. Não é o habeas corpus remédio constitucional previsto para isso aqui. Habeas corpus é o direito de locomoção do paciente, da pessoa que tá sendo proibida, né, ou impedida de se locomover, ok? Então, o inciso 2 está errado, o inciso 1 certo, o inciso 2 errado. 3. Nos casos em que a pena privativa de liberdade já estiver extinta, não será possível ajuizar a ação de habeas corpus. Se não tem pena privativa de liberdade, não tem por que ajuizar habeas corpus. Se a pena privativa de liberdade já estiver extinta, não há que se falar em habeas corpus. Então, a letra C está correta. O item 3, na verdade, né? Item 4. O mandado de segurança impetrado por entidade de classe não terá legitimidade se a pretensão dela vinculada interessar a apenas parte dos membros da categoria profissional representada por esta entidade. Tem entendimento jurisprudencial que, mesmo que seja só parte dos filiados daquela entidade, é possível sim ingressar com mandado de segurança coletivo. Não necessariamente todos têm interesse naquela demanda. Se parte delas houver interesse, já é possível que se ingresse com mandado de segurança, ok? Então vamos aqui olhar para a nossa questão. 1 e 3 correto, seria a letra B, gabarito letra B. E aí a gente encerra aqui a segunda aula, bloco 4. Na aula 3 ainda vou tratar um pouco mais ainda de direitos e garantias fundamentais, que o tema é bem extenso. E espero vocês lá. Até mais!